Tem Método, com Carlos Andreasa. Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, ontem eu me senti em 2026, me senti no meio de uma campanha eleitoral, ali naquela parte mais, na reta final mesmo, né? Quando a temperatura sobe, os ataques se tornam mais virulentos, esse negócio de tenha vergonha na cara, geralmente é uma frase que combina com debate, né? Aqueles debates acalorados, mas foi isso que a gente viu nesta quinta-feira, depois da derrubada da MP do IOF, especialmente entre Tarcísio de Freitas e Haddad. Diga lá, Andreasa, bom dia para você. Tem a delegação, bom dia para todo mundo, bom dia Megali e tal. Tem a delegação muito clara, falamos sobre isso ontem ou anteontem, tem a delegação muito clara de Lula a Haddad, né? O empoderamento de Haddad. Não sei para qual fim, mas Haddad é parte importante nisso. O líder, porém, aquele que detém o discurso, que dá o tom do discurso, é o Lula, o presidente Lula. E é sobre isso que eu quero falar hoje, especialmente, para sublinhar, e eu sei que eu tenho sido repetitivo nisso, mas é que ao longo desse período aqui, desde que essa coluna voltou, eu tenho caracterizado o governo Lula como reativo, portanto, sempre reagindo a problemas que não raro ele mesmo gera, e requentador de programas de políticas públicas. E um governo que se afastava, para lembrar até Mano Brown, em 2018, na campanha do próprio Haddad, quando disse que o PT tinha perdido o pulso do povo, tinha se afastado da sua base social, de uns tempos para cá, e fundamentalmente em função do cumprimento da promessa de campanha, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o governo Lula, que não tinha uma identidade, não tinha uma cara e que era reativo, portanto, tem uma cara, passa a ter uma cara, uma identidade e passa a pautar o debate. Era acuado antes, agora está acuando. Acuado, por exemplo, nos últimos dias está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Antes, toda vez que o governo Lula era chamado de taxador, o Haddad era chamado de taxade, toda vez que essa carga vinha, o governo reagia envergonhado. E agora, nos últimos tempos, ao contrário, percebam a mudança do discurso de Lula. Vou taxar mesmo, vou cobrar mesmo. E aí tem o acréscimo. Vou cobrar para justificar a taxação que vai para muito além de simplesmente os super ricos, né? Nem todo mundo que vai pagar essa conta é super ricos. Tem gente que poupa a vida inteira e que junta um dinheiro e vai pagar mais se esse projeto passar. Mas do ponto de vista do discurso, é isso. Vou taxar mesmo porque vou taxar o mais rico para isentar o mais pobre. A gente pode materializar esse discurso muito influente para 2026, muito competitivo, na comparação, na evolução da ideia de um governo que era o taxador das blusinhas para um governo que isenta os mais pobres, ou aqueles que ganham até R$5.000, a classe média, de pagar imposto de renda. Isso é uma mudança tremenda, é a própria constituição de um arco narrativo de evolução. Eu pedi para a gente separar um áudio do presidente Lula ontem na Bahia, na inauguração de uma fábrica. Vocês têm esse áudio aí para a gente ouvir? Na agulha. Vamos lá. Eu posso dizer para vocês que eu me considero amigo do presidente Xi Jinping e tenho certeza que ele se considera amigo do Brasil. Não é isso. Porque nós nos tratamos como não é dois. Peraí que a gente tem outro aqui, Andreasa, segura aí. Tá na mão. Quem ganha até R$5.000 não pagará mais imposto de renda desse país, mas quem ganha mais paga até 27,5%. Se um trabalhador pode pagar 27,5%, por que um Ricardo não pode pagar 18%? Ainda fizemos acordo para 12% e eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias. Eles vão pagar o imposto que merece aqui no Brasil. Esse discurso é muito poderoso do ponto de vista político-eleitoral. Ele é muito influente. Questão de dias. Botou na frente. Antigamente perdia e recuava e tirava o time de campo. Agora não, é importante observar essa mudança. E também a mudança de questão de dias, vão pagar essa conta, os ricos vão pagar essa conta, o sistema financeiro vai pagar essa conta, não quer pagar, vai pagar. Ele está dizendo isso. Também significando uma guinada do discurso à esquerda. É um discurso muito mais à esquerda do que aquele com o qual Lula se elegeu em 2022, o governo da Frente Ampla, porque também entendeu
Megali, pessoal, que simplesmente a ideia de sou o salvador da democracia contra o diabo Jair Bolsonaro, em 2026 talvez não fosse mais tão eficiente. Bolsonaro está condenado, está preso. O discurso de defesa da soberania contra as investidas de Donald Trump também não seria suficiente. O discurso para 2026 é esse. Para fechar a coluna, ontem passou a circular uma nova propaganda do PT em rádio e televisão, e é esse discurso de taxar os super ricos para isentar os mais pobres, citando aquilo que a gente falava aqui, porque quando você entrega uma promessa de campanha que era um tabu no Brasil, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, você fica autorizado a fazer novas promessas e fazer as pessoas sonhar. Então nessa peça está lá a promessa, e eu acho que a campanha se organizará em função disso, para além da questão da tarifa zero no transporte público, a revisão da escala de trabalho 6x1. Ontem no Tem Método, a gente estava repercutindo uma pesquisa do IBGE, apenas um dado, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, o trabalhador leva 2 horas para ir para o trabalho todo dia, só para ir, hein? Não está nem contando voltar, 2 horas. Então esse é um cara, o trabalhador, que ele basicamente trabalha, fica no transporte, para ir e voltar do trabalho, transporte ruim, e dorme. Não tem tempo para a família, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para atividade física, não tem tempo nenhum. É uma vida muito dura. Se você projeta no futuro desse cara, falando para a sua base social que você vai mudar isso, esse é um discurso forte e é o discurso que está encaixado e acuou Tarcísio de Freitas, por exemplo. Esse discurso de Tarcísio de Freitas como protetor da Faria Lima, que foi o que a Haddad disse ontem, a ver as cenas dos próximos capítulos, meus amores. Enquanto isso, a gente vai apelando para nossa vitrolinha, Andreasa. Rapaz, você sabe que eu até esqueci o que eu pedi, a música que eu pedi, é Alcione. Aí sim. Eu tava ouvindo no carro essa Alcione, acho que esse samba é até do Sombrinha, Luiz Megali, lindo samba. Depois eu dou o crédito direitinho, novo endereço, na voz da grande Alcione. Um beijo, meus amores, até segunda. Beijo, até segunda. Pra que só pertencesse a você.